Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Cientista. Como você já sabe, aqui nós apresentamos e discutimos a ciência de forma descomplicada, mostrando como ela está presente no nosso dia a dia. Você vai conhecer trabalhos e pesquisas das variadas áreas do conhecimento produzidas em nossa universidade. E o tema do programa de hoje é nosso bioma Caatinga. A exploração da vegetação da Caatinga no Rio Grande do Norte é responsável pela manutenção da economia de boa parte da população, especialmente no interior do estado. Mas essa exploração da madeira nem sempre é feita de forma sustentável. Um projeto desenvolvido pela UFRN busca apresentar propostas para mitigar os impactos ambientais dessa exploração. É a Expedição Caatinga. Vamos conhecer. A Caatinga é um dos 6 biomas brasileiros e ocupa a maior parte da área com clima semiárido da região nordeste do Brasil, o que inclui o Rio Grande do Norte. No estado potiguar, merece atenção a exploração e o uso da madeira de espécies da Caatinga como fonte de energia renovável, o que nem sempre é feito de forma sustentável. É nesse contexto que surge o projeto Expedição Caatinga. A Expedição Caatinga é uma atividade de ensino, pesquisa e extensão da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que surgiu em função das respostas, digamos assim, incompletas, oriundas de pesquisas do Grupo de Estudos e Energia da Biomassa, da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, que é um campus da UFRN, Escola Agrícola de Jundiaí, mais assim conhecida. Então, nós começamos a investigar a regeneração do bioma Caatinga após o corte, porque o nosso estado tem uma dependência absurda da madeira, chamada de lenha, né, como fonte de energia, principalmente o setor de cerâmica vermelha, mas não só a cerâmica, também padaria, pizzarias. Então, as diferentes regiões do estado, elas demandam mais ou menos, mas sempre demandam bastante por lenha como fonte de energia. O uso da madeira da Caatinga no Rio Grande do Norte pelos setores comercial, industrial e doméstico caracteriza a dependência desse combustível para a continuidade e manutenção de muitos empregos e renda de parte da população, especialmente quando se trata da região do Seridó. Os pesquisadores ressaltam a ausência de respostas pautadas em bases científicas que apontem de forma segura as adequações necessárias ao modelo atualmente seguido na prática da atividade de exploração da Caatinga no Rio Grande do Norte, já que não há lei de proteção do bioma. Essa é a principal, resposta que nós precisamos, que é entender qual é o modelo ideal que se explore sob manejo, mas que seja sustentável. A Expedição Caatinga realiza os estudos em propriedades rurais que comercializam lenha sob manejo florestal sustentável nas diversas regiões do estado. Na primeira expedição de 2024, o grupo realizou as atividades em fazendas no Seridó Potiguar. As pesquisas avaliam, por exemplo, a relação entre a velocidade de crescimento e regeneração da vegetação em relação à quantidade de chuva que cai na região. Para isso, são testadas e avaliadas também diferentes metodologias para levantamento dos dados. No caso das expedições, o que a gente faz a princípio são inventários. Inventário significa que eu vou estimar quanta madeira tem numa determinada área, numa determinada fazenda, num plano de manejo, estimar quanta madeira tem. Esse é o objetivo do inventário. No caso dessa expedição, o objetivo é avaliar quanta madeira tem em diferentes talhões de um plano de manejo, talhões que foram explorados. Vocês veem que aqui já foi cortado madeira. Nessa fazenda a gente tem vários talhões, tem talhões com 14 anos, com 12, com 10, com 8, com 6, e aí a gente tem como ver com que velocidade a Caatinga, a vegetação, está se recuperando. E é isso que a gente quer ver. A gente quer ver qual é a velocidade aqui na região que a Caatinga cresce, para poder recomendar para futuros planos de manejo qual seria o ciclo de corte recomendado.
O que é o ciclo de corte? É o tempo que tem que deixar entre um corte que foi realizado e o próximo, que é essa ideia do manejo, que sempre a floresta se mantém, mas você tem que respeitar o tempo para a vegetação recuperar. O projeto envolve professores, pesquisadores e alunos de diferentes universidades e instituições de ensino e pesquisa, assim como organizações não governamentais, gestores públicos locais, iniciativa privada e as comunidades. Dessa forma, a ciência teórica estudada na universidade encontra a prática no campo. Eu estou fazendo uma busca sobre o estado desse plano de manejo, que no caso é Quimporó, como também a Estrela do Norte, que a gente está vendo o crescimento volumétrico e o poder de queima dessa madeira dentro desse plano de manejo daqui da região. Como ação multidisciplinar, a Expedição Caatinga explora diversas potencialidades do bioma, analisando as possibilidades do uso da caatinga para além da queima, como a aplicação na arquitetura. Minha pesquisa está focada no estudo do impacto ambiental de espécies madeireiras da caatinga, visando um possível uso na construção civil. Então, no caso, se encaixando no projeto, nós estamos realizando inventário de forma adaptada para o uso da construção, para identificar quais são as espécies que têm um potencial uso, tanto em relação à sua geometria, seu tamanho, quanto também para outros produtos também madeireiros, subprodutos. A ideia da minha tese, ela tem o objetivo de estudar o ciclo do carbono também na madeira, né? A gente sabe que quando a madeira ela é queimada, o carbono ele volta para a atmosfera num plano de manejo sustentável. A ideia seria então armazenar esse carbono em componentes construtivos de madeira, que num ambiente que ficaria 30, 50 ou até 80 anos, aquela madeira ficaria armazenada, e essa é uma das formas, né, para mitigar os impactos ambientais. As fazendas de manejo, elas garantem o suprimento contínuo e sustentável da madeira da caatinga, né? A gente sabe que toda a região Nordeste, praticamente, ela está dentro da caatinga, então olha a importância dela. Ela alimenta uma população de milhões de pessoas, né? Bacia leiteira, tanto de frutíferas, e a importância também de extrativos da madeira, né? Remédios, medicamentos e tudo mais. Então, todo o universo a ser descoberto, precisa ser preservado. De uma forma geral, as nossas conclusões, os nossos entendimentos até o momento, formando mestres e doutores, é que o número de planos de manejo, para começar, vem só caindo, o que vem diminuindo as fontes legalizadas, e a nossa intenção é que em 3 ou 4 anos possamos apresentar o diagnóstico do estado inteiro para os gestores, né, federais, municipais e estaduais, para propor uma revisão e um rearranjo de políticas públicas que possam ter como foco respostas com base nas pesquisas dentro do próprio bioma. Na reportagem, nós conhecemos o projeto Expedição Caatinga, desenvolvido aqui na UFRN e que analisa a atividade da exploração da madeira da caatinga no Rio Grande do Norte. Vamos acompanhar agora com o repórter Arthur Rocha as dúvidas que os telespectadores enviaram para os nossos pesquisadores. A caatinga é um bioma típico do Nordeste e durante muito tempo teve o seu potencial subestimado frente a outros biomas do nosso país. Mas a caatinga possui bastante diversidade de fauna e flora e, como nós vimos, um grande potencial energético que é amplamente explorado no estado do Rio Grande do Norte, especialmente na forma de lenha para a queima. Agora, nós vamos ver com a população nas ruas dúvidas sobre o projeto Expedição Caatinga e esclarecer todas elas com quem entende do assunto. Quais são as plantas da caatinga mais utilizadas como matéria-prima aqui no estado? A caatinga ela é utilizada predominantemente aqui no estado como fonte de energia na forma de calor. Então, por que disso? Porque são espécies que possuem madeiras muito duras, muito densas e que têm teores de carbono e de lignina significativos quando comparados a outras espécies de outros biomas. Então, isso nos dá, não é, essa habilidade, digamos assim, quando eu falo nos dá habilidade enquanto, né, pesquisador e de ratificar realmente que o uso final, sendo para a energia, ela está muito bem encaminhada. O detalhe seja para um uso ou para outro, o importante é que haja manejo e conhecimento de como fazer a exploração sustentável. E são as espécies principais, caatingueira,
mororó, pereiro, jurema preta, jurema branca. Quando se trata de madeira legalizada em áreas sob manejo, todas que estiverem ali, elas são exploradas, desde que não esteja na lista, não é, de proteção por risco à extinção, elas podem ser usadas. Mas essas são as preferidas por causa das suas características de dureza e de composição química. Como funcionam as florestas de manejo? Quando trata-se de madeira legalizada, o manejo é um dos meios e ele funciona a partir da liberação após entrega de um plano de manejo florestal sustentável pelo um consultor ao IDEMA, né? Um consultor, o dono da fazenda decide fazer, da propriedade rural decide comercializar lenha sob manejo, lenha legalizada, vender lenha da caatinga legalizada. Ele contrata um profissional que faz um plano de manejo, submete ao IDEMA, o IDEMA avalia os critérios que já são, né, pré-determinados e diz sim ou não. Quando diz sim, começa ali a exploração daquela área com limites de cada talhão. É comum a área sob manejo ser dividida em 15 partes, porque o ciclo mínimo estabelecido é de 15 anos, e a cada ano o proprietário tem a oportunidade de explorar aquela área e vender aquela madeira. Então ela funciona dessa forma, sob a jurisdição do IDEMA e a partir de uma prévia avaliação e liberação para supressão. Quais as atividades econômicas que utilizam madeira da caatinga? São muitas atividades aqui no estado que utilizam a madeira da caatinga como fonte de energia, na forma de calor, principalmente. É muito mais utilizada por queima direta, por meio da combustão, do que na transformação para carvão vegetal, por exemplo, como é uma outra possibilidade. Mas a indústria de cerâmica vermelha é a maior consumidora, porque tem na sua base de produção as constituições dos fornos, né, que transformam essa biomassa em energia, próprios e preparados para receber um combustível sólido. E a madeira, há muitos anos, é a única fonte e o único combustível utilizado nessa atividade. Mas também há, por exemplo, a região do Seridó do estado do Rio Grande do Norte é uma região que tem uma riqueza gastronômica muito evidente. Então, tudo, os biscoitos, queijo, manteiga, nata, doces, também churrascarias, pizzarias, uso doméstico, que a gente não tem nem ideia. Nós tivemos acesso aos dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. O consumo doméstico no Rio Grande do Norte hoje se assemelha ao consumo industrial. Tamanha é essa busca, especialmente porque cada vez que sobe o preço do gás de cozinha, por exemplo, famílias ou associam gás a carvão ou a queima direta, né, ou passa a usar lenha. Então, principalmente os setores industrial e doméstico, mas também o comercial desses pequenos comércios, o espetinho, enfim. O fato é que é uma fonte preferida e exclusiva para algumas indústrias. Tá. Eu gostaria de saber se existe alguma legislação específica sobre o uso da caatinga. Não existe lei para o bioma caatinga ainda, no que se refere a um modelo padrão de como se deve conduzir a exploração da caatinga para a extração de produtos madeireiros e ou não madeireiros. Então, não havendo essa legislação, se busca, e atualmente faz poucos meses que passou lá pelo Congresso e foi aprovado por unanimidade, a regularização do manejo florestal do bioma caatinga, especificamente. E aí, a partir disso, cada estado tem a sua liberdade, digamos assim, de estabelecer parâmetros como ciclo de corte mínimo. O que significa ciclo de corte mínimo? Aqui nós temos um ciclo de corte mínimo de 15 anos. Significa, uma vez dividindo a área que está sob manejo toda, por exemplo, 800 hectares, 600 hectares, tirando cursos de rios e APPs, essa área vai ser dividida em 15 partes. Quando terminar a 15ª, volta para a primeira e, teoricamente,
se espera que tenha um volume de madeira aproximado. A exploração da caatinga é feita de forma sustentável ou afeta o meio ambiente? Nesse momento eu não saberia lhe responder o quanto não é sustentável. Eu posso lhe dizer que só é sustentável aquela exploração que é feita de forma legalizada, ou seja, sob a avaliação do órgão ambiental local. Exemplo disso são os planos de manejo florestal sustentável, a madeira que vem de lá. Além disso, somente algarobás, poda de cajueiro, que não entram, né, como exploração do bioma. No entanto, a demanda por madeira da caatinga no estado do Rio Grande do Norte é numa magnitude tão superior à oferta que nós podemos dizer que não sei lhe dizer o quanto, mas não há sustentabilidade entre a exploração e uso da madeira da caatinga do Rio Grande do Norte, principalmente, muito evidente, quando acessamos, e nós temos, né, junto com a Associação Plantas do Nordeste, Rede de Manejo da Caatinga, nós temos resultados recentes da demanda pelos diversos setores por lenha, e quando a gente chega lá, pega o número de planos de manejo e o volume autorizado, ou seja, a madeira legalizada para suprir essa demanda, não chega a 30%. Então, não é feita de forma sustentável, dada a demanda ser muito maior do que a oferta. E aí são N questões, e eu me coloco à disposição. Muito obrigada pelo interesse. Muito bom sempre ver a participação do pessoal aqui no nosso programa. Lembramos que você também pode participar enviando suas dúvidas ou até sugestões de temas. É só mandar lá nas redes sociais do Fala Cientista. Agora nós vamos a um rápido intervalo e logo depois o quadro Sabia Não apresenta mais curiosidades sobre o tema. Nós voltamos já. Estamos de volta e agora vamos para aquele momento de descontração com as curiosidades no nosso quadro Sabia Não? Você sabia que existe um sistema de rodízio de extração de madeira e produtos não madeireiros nas florestas? Você sabia que esse é um exemplo de atividade econômica que pode ser realizada em um manejo florestal? Sabia não? Essa atividade pode ser realizada dentro da configuração do manejo florestal, que se refere à prática de gestão sustentável de florestas com o objetivo de obter benefícios econômicos, sociais e ambientais. Esse processo é projetado para garantir a conservação dos recursos florestais, ao mesmo tempo que promove o desenvolvimento sustentável a longo prazo. Essa abordagem equilibra a exploração dos recursos florestais com a necessidade de preservar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, sem comprometer a integridade ambiental. Mas o manejo florestal não pode ser feito de qualquer forma. Ele precisa de um planejamento cuidadoso, além do conhecimento aprofundado das características específicas do ecossistema em questão, além da lei do plano de manejo ambiental considerar produtos específicos que podem estar sujeitos a exclusões ou requerem alguma autorização especial para exploração. Mas por que se faz o manejo florestal? Vamos lá, motivo 1. Porque isso envolve uma compreensão ampla da capacidade da floresta para se recuperar dos produtos extraídos, garantindo que a exploração esteja dentro dos limites da capacidade de crescimento da floresta. Motivo 2. É que o manejo florestal desempenha um papel crucial na redução das mudanças climáticas ao auxiliar na captura de carbono da atmosfera, além de conservar a biodiversidade e proteger as nascentes de água. O manejo florestal sustentável é, portanto, uma estratégia crucial para conciliar as necessidades atuais com a preservação a longo prazo, criando um equilíbrio entre o uso dos recursos florestais e a proteção do meio ambiente. Com a utilização dos recursos florestais de maneira consciente e equilibrada, é possível assegurar a continuidade das florestas para gerações presentes e futuras.
e futuro me lembra nosso próximo episódio. Então, até lá! O quadro Sabia Não também está nas nossas redes sociais e você pode acompanhar lá no Instagram. Esse programa e todos os outros também ficam disponíveis no canal do YouTube da TVU. No programa de hoje, nós falamos sobre a Expedição Caatinga, um projeto desenvolvido pela UFRN que analisa a exploração da caatinga no Rio Grande do Norte e busca formas de mitigar os impactos ambientais provocados pelas atividades econômicas que se utilizam dessa exploração. A edição de hoje fica por aqui, mas próxima semana estamos de volta. Um grande abraço e até lá!